Graças a Deus, queridos irmãos, queridas irmãs, a paz do Senhor Jesus. Quem vos cumprimenta é o seu irmão em Cristo, pastor Vanderlei Coutinho. Estamos chegando para mais um momento de fé, momento este de esperança. É o momento da oração da noite. Para algumas pessoas, oração da madrugada, oração da manhã, não importa a hora, o momento em que você esteja recebendo este conteúdo, eu tenho plena certeza de que as grandes bênçãos do Senhor descerão sobre a sua vida, a sua casa e todos de sua família. Caso não tenha feito o seu pedido de oração, faça-o no chat e também na descrição deste vídeo. Se possível, você vai compartilhar com alguém, porque sempre é bom, meus irmãos, compartilharmos as coisas boas, tá bom? Não se esqueçam de deixar aquele joinha, ou like ou dislike, né? Deixa aí, tá bom? Isso, para que nós possamos alcançar outras pessoas também através desta oração, desta programação, tá bom? Vamos falar com Deus? Vamos conversar com Ele? Grandioso Deus, maravilhoso, eterno Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu me coloco diante de Sua presença em oração. Mais um momento da oração da noite. Pai amado e eterno Deus, nós entramos agora na Tua presença nesta noite, não por merecimento, mas pela Tua graça, pelo Teu amor e pela Tua misericórdia. Eu peço que o Senhor perdoe os meus pecados cometidos por pensamentos, palavras, obras, até mesmo omissões. Perdoa-nos segundo as multidões das Tuas misericórdias. Pai, e nós nos colocamos aqui agora diante de Sua presença. Aqui nós temos dezenas de pessoas, ó Pai, que estão conectadas agora, cada uma com a sua história, com a sua dor, com a sua luta, com a sua esperança, e nós Te apresentamos tudo isso neste momento. Pai, visita agora cada lar representado nesta oração. Entra, Senhor, nas casas onde há conflito e traz paz. Entra onde há enfermidade e libera a cura. Entra onde há escassez e manifesta provisão. Meu Deus, meu Pai, nós clamamos, Senhor, nesta oportunidade e clamamos pelo nosso Brasil. Pai, olha para esta nação, Senhor. Traz sabedoria às autoridades, justiça ao nosso sistema, traz equilíbrio à economia, traz paz às famílias brasileiras. Paz. Sim, Deus, nós precisamos. Pai, nós também intercedemos pelo mundo inteiro. Há guerras, conflitos. Deus, há também, Senhor Jesus, fome. Meu Deus, a ansiedade, a depressão. Senhor, estende a Tua mão poderosa e traz alívio, traz consolo, traz esperança. Pai, agora, Senhor, de forma especial eu Te apresento aqueles que não conseguem dormir, aqueles que estão aflitos e ansiosos, aqueles que estão chorando e escondidos. Sim, Pai, chorando, escondido da família, dos amigos. Senhor, aqueles que receberam notícias difíceis no dia de hoje. Pai, entra com a providência, entra com a resposta, entra com o milagre. Senhor, quebra toda a opressão espiritual nesta noite. Repreende todo medo, toda angústia, todo pensamento negativo. Traz descanso para a mente, paz para o coração, segurança para a alma.
Em nome de Jesus, meu Deus, a tua palavra diz que o Senhor dá aos seus amados o sono. Então, Pai, nós declaramos que esta noite será uma noite de descanso, uma noite de renovo, uma noite de livramento. Guarda, Senhor, as famílias, filhos, casamentos, idosos, aqueles que estão nas estradas, aqueles que trabalham durante a noite, a madrugada. Coloca teus anjos ao redor, protegendo-os, livrando-os de todo mal. Pai, entregamos nossos sonhos, os nossos projetos, nossos planos, aquilo que ainda não aconteceu, mas que está no nosso coração. Nós confiamos em Ti, Senhor, mesmo sem entender, nós confiamos mesmo sem ver, nós cremos. E nesta noite nós declaramos: o Senhor está no controle de tudo. Aí, recebe esta oração. Abençoa todos os pedidos que estão aqui neste canal, os pedidos que os seus filhos fizeram. Aliás, em todas as orações, eu apresento todos os pedidos, pedidos pela família, pelos familiares, amigos, conhecidos, pedidos por pessoas que estão enfrentando problemas difíceis. Tem pessoas doentes, até mesmo internadas dentro de um hospital, pessoas acamadas, pessoas que estão sem esperança, sem perspectiva de vida, Senhor. Mas eu entrego cada uma delas nas tuas mãos. Senhor, a tua palavra diz, ó Deus, que o Senhor é o Senhor que cura, é o Senhor que sara. E nós acreditamos na misericórdia santa do Senhor. Eu repreendo, Senhor, tudo aquilo que não provém de ti. E eu declaro, meu Pai, sobre a vida, a casa, a família deste homem e desta mulher. Eu declaro milagres, eu declaro vitória total e completa, para que seu nome seja glorificado. E que cada pessoa, Senhor, que está ouvindo agora, sinta a tua presença real, forte e viva. E que haja, meu Pai, o mover do alto dos céus. Eu libero uma palavra de milagres. Eu libero uma palavra de bênçãos, eu libero uma palavra de vitória. E que toda ação do maligno caia por terra. E que haja proteção, que haja o mover do alto dos céus dentro desta casa, no seio desta família, que haja, Senhor, o mover do alto dos céus. Em nome de Jesus, Pai. Eu libero uma palavra de milagres. Eu libero uma palavra de milagres. Eu libero uma palavra de vitória. Senhor, vai tocando do alto da cabeça à planta dos pés e que haja, Senhor, restauração, que haja o mover, ó Deus, do Teu Espírito Santo. Pai, abençoa minha casa, minha família, meus familiares. Tomai nas Tuas mãos. E que haja vitória total e completa na vida de cada um deles. Pai, eu abençoo e eu profetizo vitória total e completa. No nome de Jesus, sejam todos abençoados. Amém. Amém, Senhor Jesus. Pode declarar: eu tenho a bênção de Deus na minha vida. Declare aí, vai. Eu tenho a bênção de Deus na minha vida. É importante você declarar. Pastor, mas eu não tenho ainda. Mas, ei, nossa boca tem o poder de abençoar e de amaldiçoar. Então, utiliza para abençoar sua vida. Vai declarando em nome de Jesus. Queridos, eu quero trazer uma reflexão bíblica na noite desse dia para o seu coração. Serei breve aqui. A minha Bíblia está aberta no Salmos de número 23. A palavra de Deus, ela diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. A primeira lição que eu aprendo dentro desse texto é que o Senhor é meu pastor. Isso fala de relacionamento. Não é
aqui religião, não. É relacionamento. Não está falando de religião. Davi aqui não está dizendo o Senhor é um pastor. Davi está dizendo o Senhor é o meu pastor, e isso fala de intimidade. Deus, ele quer que tenhamos intimidade com ele. Por quê? Porque o pastor, ele cuida, o pastor, ele guia, o pastor, ele protege, alimenta e corrige. 5 coisas. O que o pastor, ele faz? O pastor, ele cuida, guia, protege, alimenta e corrige. Isso que um bom pastor, ele faz. A grande lição aqui é: Deus não quer ser apenas conhecido. Ele quer ser relacionado. Deus não quer apenas ser conhecido, mas ele quer ser relacionado. E o que isto significa? Escuta uma coisa aqui. Muita gente conhece Deus de ouvir falar, mas não vive debaixo do cuidado dele. Conhece Deus de ouvir falar, mas não vive debaixo do cuidado dele. Quem tem Deus como pastor não anda perdido. Quem tem Deus como pastor não vive sem direção. Quem tem Deus como pastor não anda desamparado. Então escute uma coisa aqui. Tenha Deus como seu pastor. Tenha um relacionamento com Ele. Intimidade com este Deus. Outra questão, o texto está dizendo: nada me faltará. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Aqui não é a ausência de problemas, mas é a presença do nosso pastor, do nosso Senhor, do nosso Deus no meio dos problemas. Este versículo aqui não está dizendo que não vamos ter lutas, mas ele afirma que não faltará aquilo que realmente nós precisamos. Amém? E o que precisamos é a presença de Deus. Nós precisamos da presença de Deus. Às vezes pode faltar dinheiro, mas não vai faltar o sustento. Pode faltar força, mas não vai faltar graça. Pode faltar resposta imediata, mas não vai faltar cuidado de Deus. Então a promessa não é de luxo aqui, é de provisão. Deus, ele supre no tempo certo. Deus, ele supre do jeito certo. Deus, ele supre com propósito certo. Então o que Deus faz? Ele supre no tempo certo, do jeito certo e com propósito certo. Amém? Ele supre. Outra questão que eu aprendo: o segredo está em quem te guia. O Senhor é o pastor. Você é a ovelha. A ovelha não precisa saber o caminho. Ela só precisa seguir o pastor. Muitos se perdem porque querem controlar tudo e acaba se perdendo. Mas a vida com Deus exige confiança. Quem tenta viver sem direção divina, irmãos, se cansa mais. Quem tenta viver sem direção divina erra mais. Quem tenta viver sem a direção divina sofre mais. Talvez não seja o caso de tanto sofrimento na vida de algumas pessoas que vivem sem direção divina, se cansa mais, erra mais, sofre mais. Mas quem se entrega ao pastor, esta pessoa vai andar segura, viver em paz, vai chegar ao destino certo. Amém? Guarda isso no teu coração. Agora, nada me faltará. A declaração aqui muda a realidade. Nada me faltará. Antes mesmo de ver tudo resolvido, isso aqui é fé. Fé não é ver para crer. Fé é crer antes de ver. Então, quando você declara a palavra, a sua mente muda. Quando você declara a palavra, o seu coração se fortalece. Quando você declara a palavra de Deus, a sua esperança se renova. Então, que nesta noite
você possa guardar esta palavra no teu coração. E a pergunta que eu faço para você é: quem tem sido o seu pastor? Se for o medo, você viverá seguro. Se o seu pastor for o mundo, você viverá vazio. Mas se for Deus, você pode até passar por lutas, pode até passar por provas, mas nunca estará sozinho. Então declare aí hoje: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Pode declarar: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deus abençoe, guarde esta palavra no teu coração. Eu volto com vocês meia-noite aqui neste canal. Muito obrigado, gente. Um grande abraço a todos e que Deus te abençoe. Caso Ele toque ao teu coração para você ofertar nesse canal, fique à vontade aí depois. Deus te abençoe. A paz do Senhor.